Bem-vindo a mais um episódio do nosso Universo, um mundo de informações para você. E na edição de hoje, contamos com a presença do professor Lucas Aquino Alves, que vem falar para nós sobre a sua especialidade, falar sobre solo. E ele traz esse assunto no nosso bate-papo de hoje, justamente pela catástrofe que o Rio Grande do Sul passou, especialmente no mês de maio, e recentemente tivemos novas chuvas inundando também novamente parte do nosso estado. E para trazer mais informações sobre isso, então, ele fala inicialmente para nós sobre estes casos, né, das inundações especialmente, de uma forma geral, e qual a importância do manejo e também da conservação do solo. Bem-vindo. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui hoje, né, conversando um pouco sobre a minha experiência, né, na área de solos. Então, já venho aí no longo prazo trabalhando com essa temática, né? Então, é um assunto que eu sou apaixonado, né? E quando a gente enfrenta esses problemas, uma catástrofe, né, ambiental, a gente começa a refletir mais sobre isso, né? Então, é importante esses momentos para discutir esse tipo de coisa, né? Então a gente está num cenário de dificuldades, né? Um problema gigantesco, né? Que se intensifica muito pela ação antrópica, né? Pela ação do homem, né? Aumento das cidades para regiões, para zonas onde talvez não tivesse que estar, né? A questão que é a minha área, áreas agrícolas também em zonas talvez onde não deveriam ser conduzidas sobre esse tipo de manejo. Então, consequentemente, a gente tem um sério problema ambiental que se intensifica nessas condições, né? Muito bem. E trazendo um pouco mais para a área agrícola, que é o carro-chefe da nossa região, eu diria, da maioria dos nossos municípios aqui, da Associação dos Municípios da Zona da Produção, os próximos aqui da nossa universidade também. Como é que a gente deve conservar, como é que devemos cuidar, focar mais no manejo do solo? Essa é uma coisa que a gente busca bastante quando a gente está trabalhando com os nossos alunos, né, com produtores, quando a gente sai a campo, né, também para dar palestra, que é buscar essas práticas de manejo, né, que busquem proteger o solo, né, até mesmo buscar mitigar essas áreas que talvez não tivessem que estar com uso agrícola, né, deveriam estar com vegetação natural, porque isso a gente enfrenta aqui na nossa região, né, principalmente por ter muitas áreas declivosas, que talvez o uso mais adequado fosse manter com a vegetação natural, né. Mas quando a gente tem esse tipo de cenário, a gente busca trabalhar com práticas agronômicas, né, como o uso de plantas de cobertura, rotação de culturas, né, até como práticas mecânicas, né, como o uso de terraços, que foram na sua grande maioria retirados, né, quando veio a questão do sistema de plantio direto aqui para a nossa região, mas que são práticas essenciais para a gente manter a qualidade desse solo, manter esse solo produtivo e manter o solo, né, para as nossas próximas gerações, para manter eles produtivos e que a gente consiga ter uma segurança alimentar, né? Nesses casos específicos, a gente sabe que na nossa região nós não tivemos inundações, enchentes em grande quantidade, mas a quantidade de chuva sim foi excessiva. Nesses casos, é recomendada a análise de solo para ver o que colocar, enfim, para torná-lo produtivo novamente? Isso é uma questão interessante, né? Se tratando do porquê que a gente talvez não teve esse tipo de problema de inundação, não teve muitos problemas tão graves como teve naquela região do Vale dos Sinos, o Vale do Taquari, né? A região de Porto Alegre, que foi o que a gente está vendo bastante problemas de alagamento, enfim, né? Aqui na nossa região, muito em função do relevo, né, e da condição geográfica e da bacia hidrográfica, a gente não teve muitos problemas de alagamento, por mais que a gente tenha precipitações, né, muito parecidas com o que a gente teve naquela região, né? E com certeza, né, a questão de ordem de manejo, análise de solo é extremamente importante, né, para a gente fazer um diagnóstico e buscar práticas agronômicas como adubação, fazer um bom manejo desse solo para que a gente mitigue de alguma forma esses problemas que foram causados, né, principalmente pela erosão do solo, perda do solo. A principal camada de solo, né, que é esses primeiros centímetros,
basicamente, em grande parte das nossas áreas agrícolas foi perdido, né, com essas precipitações extremas, né. Necessariamente precisa fazer análise ou como a maioria das áreas, né, foi atingida, a gente já precisa, fazer um tratamento nesse solo? Ah, com certeza, né, a questão da análise de solo, ela é indispensável para a gente fazer um bom tratamento, né. Eu sempre brinco com os meus alunos que a gente, quando se trata de saúde, a gente consulta o médico, faz um exame de sangue, né, para antes disso, né, tomar qualquer diagnóstico e consequentemente fazer um tratamento, né. Então do solo da mesma forma, né. Claro que a gente sabe que boa parte das propriedades ainda não fazem, né, ou tem alguma dificuldade, assistência, né, para fazer esse tipo de serviço, né, fazer uma análise de solo, mas ela é extremamente necessária para nós ter um diagnóstico correto para fazer qualquer intervenção, né. Com certeza. E quais os impactos financeiros e também ambientais da degradação por processos erosivos? Ah, isso é uma coisa que a gente sempre foca, né, nas discussões, porque geralmente quando impacta no financeiro, né, a gente consegue ter uma receptividade maior, né, por parte dos produtores, enfim, com quem que a gente esteja trabalhando, né. Existem projeções globais, até da FAO, né, que a gente tem percas monetárias, né, pela erosão do solo, que acaba saindo nutrientes, a gente perde aquilo que a gente adubou muitas vezes, fertilizante, calcário, ele praticamente, boa parte dele é perdido num processo erosivo, né. Então existem estimativas mundiais, né, que nós chegamos aí a perder 400 bilhões de dólares, né, em função dessas perdas, por solo, né. Só para ter uma comparação, isso é 3, 4 vezes mais do que o PIB do Rio Grande do Sul, né. Então isso acaba impactando financeiramente bastante, mas muitas vezes a gente acaba não quantificando, né, aquele solo que está lá no Rio Uruguai, né? Tá vermelho o nosso Rio Uruguai de solo, lá tem nutrientes que a gente aplicou via fertilizante, né? Então, boa parte desses nutrientes estão sendo perdidos, estão sendo levados embora, né, com as nossas águas. E além disso, quais são as práticas agronômicas que visam barrar os efeitos da degradação do nosso solo? A gente sempre comenta, né? A gente sempre busca essas práticas para mitigar, né, esses problemas, né? Acho que o nosso principal aliada nesse processo é as plantas, né? Nós tendo plantas ao longo de todo o ano sobre o solo, né, elas acabam protegendo, né, o nosso solo sobre o impacto da gota da chuva, que é o início do processo erosivo, né? Então, manter planta de cobertura nesse período, principalmente de vazio outonal, né, que coincidem, né, com períodos de alta precipitação, fazer rotação de culturas, buscar aumento de matéria orgânica, né? Utilização do sistema plantio direto, ele é extremamente importante, né, para que a gente mantenha essa mínimo revolvimento do solo, né, o que torna ele exposto também, né? E práticas mecânicas, né, como o uso de terraços que ajudam, né, a barrar esse potencial de escoamento da água, né, tentando manter essa água nas nossas lavouras, né, que é o lugar que ela deve ficar, não sair da nossa área agrícola, né. De uma forma geral, perante tudo que nós vivemos, tudo que o Estado passou, especialmente no mês de maio, como nós falamos no início do nosso bate-papo, e também recentemente mais chuvas, né, assolaram todo o nosso Rio Grande do Sul. De uma forma geral, as pessoas precisam buscar melhorar esse solo. Com certeza, né. Infelizmente a gente, acaba discutindo com maior frequência, esse tipo de coisa, né, quando o problema já está instalado, né. Mas a gente sabe que se a gente tomar esse tipo de prática como rotineira nas nossas propriedades, a gente acaba tendo uma resiliência maior do sistema, né, porque nós temos que estar preparados para esse tipo de situação, né. Se a gente pegar as médias históricas, né, as normais climatológicas da nossa região, aqui é uma região que tem precipitações altas, né, ficam acima aí de 2.200 milímetros anuais. Então, o potencial de nós termos problemas na nossa região por processos erosivos são grandes, né? Então, essas práticas são de extrema importância para que a gente consiga, né, de alguma forma, manter esse potencial, porque se tem água, tem vida, tem potencial de produção, mas que ela esteja no lugar que ela deve estar, né? Não no lugar que ela está sendo perdida e não está sendo potencializada para o que ela deveria ser, né?
Com certeza. E para isso, quem precisa fazer as análises de solo, nós também temos o nosso laboratório aqui na URI. Com certeza, nosso laboratório aqui da URI, ele é referência, né? Ele é associado à rede oficial de laboratórios, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nós temos nota máxima, né, nesse quesito aí há mais de 20 anos, né, prestando serviços de excelência para a nossa comunidade regional. Então, acho que a gente tem o serviço, tem pessoas especializadas, tem órgãos, né, que ajudam nessa prestação de serviços, então eu acho que falta pouca coisa, né? Falta muitas vezes um pouquinho de vontade, falta talvez a gente difundir talvez mais um pouquinho, né, essa importância de nós fazermos esse diagnóstico e tomar essas práticas como rotineiras nos nossos sistemas agrícolas, né? Muito bem, muito obrigado, professor Lucas, que esteve conosco no nosso episódio do Universo, trazendo este assunto tão importante e tão necessário para todos os públicos, mas especialmente o pessoal da área agrícola, né, que precisam cuidar do seu solo, colocar todos os nutrientes necessários para que a produção, no mínimo, permaneça ou, quem sabe, aumente. Muito obrigada a você também que esteve conosco em mais este episódio.